Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de um livro muito importante, muito especial. Eu estou falando desse grandão aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. E se você já gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Publicado em 1862, Victor Hugo escreveu uma das maiores e mais importantes obras da literatura mundial. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Assim como o próprio título do livro fala, Os Miseráveis, o Victor Hugo nessa obra, ele critica de forma grandiosa todos os tipos de miséria que existem na humanidade. Ele não fala só sobre a miséria financeira, mas sim todo tipo de miséria que atinge a humanidade. Falta de amor ao próximo, más línguas, falta de olhar o problema do próximo, prostituição por necessidade extrema, ganância, fé cega, falta de entendimento, guerras, falta de perdão, pena de morte, condenação sem julgamento justo, sistema prisional desumano como fábrica de revoltados sem recuperação, abuso de trabalho infantil, discriminação feminina, orgulho, falta de oportunidades, pobreza e o fechar os olhos às leis de Deus. Esse pequeno livro aqui, ele tem 1509 páginas, então é uma obra bem grande, sim. E ele é dividido como se tivessem 5 livros dentro dele. Então, o primeiro livro, vou pegar aqui na minha colinha que eu escrevi, é Fantine. O segundo, Cosette. Marius é o terceiro livro. O quarto livro, Idílio da Rua Plumette e Epopeia na Rua Saint-Denis. E o quinto livro, Jean Valjean. Eu comecei esse livro aqui agora em janeiro. Eu levei praticamente 2 meses para lê-lo, porque eu acabei intercalando com outras leituras durante o mês e eu quis aproveitar ao máximo que eu pude, porque eu sabia da grandiosidade desse livro. Então, eu quis ler com bastante calma, não queria ler com pressa, para poder aproveitar bem esse livro. Então, levei aí 2 meses aí para ler e foi muito legal. A história, ela tem vários personagens importantes que se interligam entre si, mas ele tem um centro, um personagem central que é muito importante, que é o protagonista, o Jean Valjean. Jean Valjean, ele é um camponês, trabalha com poda e ele mora com a irmã e os sobrinhos deles que ainda são crianças. E numa determinada época da vida deles, de pobreza extrema, ele se sente obrigado a roubar um pão numa padaria. E isso leva o Jean Valjean à condenação às galés. Ele é preso e condenado às galés. Pena às galés era a punição na qual os condenados cumpriam a pena de trabalhos forçados, onde os condenados andavam presos por correntes de ferro. Jean Valjean, ele é condenado então a 5 anos nas galés. E quando eu estava quase para terminar essa reclusão dele, né? Ele tentava fugir. Então, por várias tentativas de evasão que ele tentou, a pena dele foi aumentando, ficando em 19 anos. Então, o Jean Valjean passou a ficar preso por 19 anos. Ele, graças a essa pena exagerada, foi um crime que hoje em dia é um absurdo, né? Acredito que na época também, mas enfim, era a lei da época. Ele ficou preso por todo esse tempo, o que acabou fazendo do Jean Valjean se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa revoltada com a vida. Importante da gente pensar é que o Jean Valjean, em momento algum, ele era uma pessoa ruim. Ele não roubou porque quis ou por prazer, ele roubou por necessidade. Passado esses 19 anos, Jean Valjean é liberto. E quando ele sai da prisão, ele recebe uma carta
um documento, que é esse documento que vai representá-lo a partir de agora. Só que esse documento diz que ele é um esforçado. Então você já imagina como a vida dele vai ser com essa carta de recomendação. Então as portas para ele se fecham de uma maneira com que assim que ele sai da prisão, ele vai caminhando pela cidade e ele tenta procurar um lugar para dormir, porque é uma época muito fria. E ele entra em hospedarias, tenta um lugar para dormir, mesmo oferecendo dinheiro, ele não consegue, ele é enxotado de todas as hospedarias, então ele não consegue nenhum lugar para dormir. Imagina como isso vai revoltando cada vez mais o Jean Valjean. Depois de várias tentativas e quase já desistindo, ia dormir ao relento, ele consegue abrigo, um teto para dormir, na casa de um bispo, o bispo de Digne. Eu não sei se é assim que fala, mas vou falar desse jeito. Ele consegue dormir na casa do bispo de Digne, que era uma pessoa extremamente bondosa. E esse bispo, ele merece todos os holofotes, porque ele é uma pessoa, como eu disse, de extrema bondade, mas ele é, assim, um exemplo de pessoa que é desapegada aos bens materiais. Ele vê sempre o ser humano em primeiro lugar, ele vê sempre como as pessoas como seus irmãos de fato. Ele segue ali, ao pé da letra, ali, os mandamentos de Deus, né? E ele aplica isso na vida dele. Então, ele é uma pessoa que tem várias passagens no livro que falam sobre a vida desse bispo, explica um pouquinho sobre antes dele ser o bispo, depois como ele se tornou o bispo, e é de uma beleza extrema. Através desse personagem, o bispo de Digne, o Victor Hugo consegue mostrar muito das misérias que assolam a humanidade. Tem uma passagem ali no livro que fala, é um episódio ali onde o bispo está conversando com uma pessoa muito rica, e falando sobre Deus e sobre a pobreza, e essa pessoa rica chega a comentar com o bispo o seguinte, que ele já é rico aqui na terra, então ele não precisa de Deus. Deus é um consolo para os pobres, para que eles possam ter esperança aqui na vida. Então quem é rico não precisa disso, já tem toda a riqueza, já tem como viver bem, então deixa Deus para os pobres que precisam de esperança. Então, através desses personagens com que o bispo interagia, a gente consegue ver que existem não só o tipo de miséria financeira, e sim inúmeras outras misérias. E essa fase do livro, onde o Jean Valjean está hospedado na casa do bispo, é um divisor de águas na vida do Jean Valjean. Porque o Jean Valjean ele é recebido pelo bispo como uma pessoa digna, uma pessoa como ele trata o Jean Valjean como uma pessoa por igual. E para ele, que passou 19 anos em trabalhos forçados, sendo julgado perigosíssimo, né? É surreal ali para ele. Ele tá vivendo aquela situação ali, sentado à mesa, jantando com um bispo que trata ele normal, como se ele fosse uma pessoa perigosa, como uma pessoa comum. E ele não acredita que aquilo está acontecendo, ele acha muito estranho. Então, ali começa uma pequena mudança na vida do Jean Valjean. Durante esse jantar, são colocados sobre a mesa alguns talheres de prata, alguns itens de prata que geralmente a pessoa que trabalhava lá pro bispo, ela colocava em eventos especiais, mas o bispo fez questão de colocar naquele dia também para receber o Jean Valjean. E após o jantar, eles se recolhem para dormir. E o Jean Valjean dorme um pouquinho porque ele está muito cansado, mas logo ele acorda no meio da noite e decide fugir de lá e decide roubar essa prataria do bispo. Então ele reluta um pouco ali, mas de qualquer forma isso fala mais alto na vida dele e ele acaba roubando essas peças de prata do bispo. Logo que amanhece, a polícia bate a porta do bispo com o Jean Valjean. Então eles tinham prendido o Jean Valjean e foram falar com o bispo. Então os policiais chegaram lá e falaram: olha, esses objetos são do senhor. Esse prisioneiro, esse esforçado, ele diz que o senhor deu para ele esses objetos de prata. E o Jean Valjean, olhando para o bispo ali, aquela cena, o bispo fala para os policiais: sim, eu realmente entreguei para ele. Aliás, olha aqui, ele pega 2 castiçais e entrega para o Jean Valjean. Falou: você esqueceu esses 2 que eu também tinha te dado.
Aí, com isso, o bispo pede para os policiais se retirarem e o Jean Valjean fica ali de frente com o bispo. E sem entender, ele questiona o bispo, ele fala: por que você me defendeu? Por que você não me entregou? O bispo fala para ele que ele acredita que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem se recuperar, evoluir. E que ele considerasse que naquele momento o bispo ele estava comprando a alma do Jean Valjean para que ele fosse uma pessoa melhor a partir dali. Então isso mexe muito, muito com o Jean Valjean. É um divisor de águas na vida dele. Essas palavras que o bispo disse para ele nesse dia fizeram com que o Jean Valjean começasse a refletir sobre a vida dele, sobre o que era certo, o que era errado, o que ele deveria fazer para se tornar uma pessoa melhor. A partir daí, a consciência do Jean Valjean começa a ser mostrada para nós leitores. Então ele começa a refletir sobre o que vai ser da vida dele, o que ele quer realmente para a vida dele, se ele realmente vai mudar ou não. E com isso, ele, no meio do caminho, enquanto ele caminhava ali com as coisas, ele até encontra um menino no caminho que tinha uma moeda. E esse menino, ele olha para esse menino que estava com essa moeda e ele acaba, por raiva da vida, ele acaba roubando essa moeda desse menino. De propósito, porque naquele momento ele não precisava. E o menino sai assustado, tudo. Dali ele para e pensa que, por que eu estou fazendo isso? Esse bispo acabou de me dar uma oportunidade. Eu vou mudar. E aí ele se arrepende naquele mesmo instante e tenta ir atrás desse menino, só que esse menino já tinha corrido de medo. Então ele fica com esse crime nas mãos sem necessidade. Mas isso faz com que ele fale: realmente eu não quero ser assim para minha vida, eu quero ser uma pessoa boa. E aí ele segue a vida dele. Oportunidades surgem na vida do Jean Valjean, só que para isso ele precisa deixar de ser o Jean Valjean, ele precisa se tornar uma outra pessoa, porque enquanto ele fosse o Jean Valjean, o perigoso forçado, agora, né, fugido, né, porque agora ele cometeu um outro crime, ele não teria chance. Então ele tem que ter uma nova identidade para que ele siga em frente. E ele consegue isso. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, fiquem tranquilos que não são spoilers. Esse livro é gigantesco, é riquíssimo em detalhes, então é uma breve pincelada sobre o que fala essa história, para que vocês se sintam com vontade de ler esse livro que é tão maravilhoso. A partir daí, um personagem importante é inserido na história, que é um inspetor de polícia chamado Javert. Javert, ele é o policial que vive à procura de Jean Valjean. Então ele vai atrás, ele está sempre perseguindo, procurando pistas de onde foi parar o Jean Valjean para que ele seja preso novamente. O Javert, ele é um personagem muito importante na história. Ele é aquela pessoa que respeita as leis dos homens, as leis da justiça, ao pé da letra, mesmo que aquilo passe por cima de qualquer outra coisa. Para ele, aquilo é o certo. Então ele vai seguir aquilo ao pé da letra. Então ele vai atrás do Jean Valjean. E Jean Valjean consegue, então, como eu disse, algumas oportunidades na vida, onde ele consegue se tornar uma outra pessoa, onde ele consegue fazer o bem para muita gente. Ele é reconhecido pelas pessoas, ele é muito querido pelas pessoas, porque ele é uma pessoa que abraça a miséria, vamos dizer assim. Ele vê todas as misérias do mundo, das pessoas que estão ao seu redor, e ele está sempre tentando ajudar, de todas as maneiras que ele pode. Logo, é introduzida uma personagem importantíssima no livro, que é a Fantine. Fantine é uma jovem inteligente, mas que foi iludida por um homem, e ela acaba se vendo numa situação onde ela ficou grávida, e agora ela é uma mãe solteira. E ela precisa trabalhar. E naquela época, infelizmente, se ela aparecesse numa empresa, em algum lugar para trabalhar com uma criança no colo, mãe solteira, ela não teria chance nenhuma. E, de repente, ela vê uma mulher com duas menininhas, cuidando bem das menininhas, e ela se aproxima, conversa um pouco com essa mulher, e ela fala: olha, você pode ficar com a minha filha? Para eu poder trabalhar, eu mando dinheiro para vocês para poder cuidar dela até que eu consiga um lugar para ficar com ela. E essa mulher conversa com o marido e acaba aceitando. Então, a filhinha de Fantine, Cosette, que é outra personagem fundamental para essa história, acaba ficando aos cuidados dessa família. Essa família tem um pensionato
uma pensão, uma estalagem ali. A família é um outro núcleo de personagens importantes também na história, que são os Thénardier. Eles não são exemplos de boas pessoas, muito pelo contrário, e vão fazer da vida da Cosette, que é uma criança pequena, vai fazer da vida dela um inferno. Acontecem muitas reviravoltas nesse livro, e entre todas essas reviravoltas que a vida vai dar na vida de Jean Valjean, ele vai se ligar tanto a Cosette quanto a Fantine. Mais pra frente, um personagem importante também, que tem o seu próprio livro aí dentro dessa obra, Marius. Marius também é introduzido nessa história e também vai fazer parte da vida, em algum momento desse livro, na vida do Jean Valjean. Marius, ele é um rapaz que é criado pelo avô, que é um homem muito rico, e quando ele descobre a verdade sobre o seu pai, ele se revolta com a família dele e acaba tomando um outro rumo na vida dele. Ele foge ali da casa desse avô e vai tentar viver uma outra vida em memória do próprio pai. E nessa história, tudo é muito bem interligado. Você imagina um livro de 1509 páginas. Você vai lendo, de repente você fala, mas o que isso aqui vai ter a ver com o que eu estava lendo agora de pouco sobre determinado personagem, e de repente ele faz aquela conexão assim que você fala, agora eu entendi, olha isso que fantástico. Então você tem muitos momentos ao longo desse livro. O Victor Hugo, ele faz uso da digressão nesse livro, então ele volta muito ao passado, às histórias do passado, para explicar aquele determinado momento, como que aquilo aconteceu, ou por que aquilo aconteceu. Então ele volta muito a acontecimentos anteriores para explicar um pouco o contexto daquilo. E ele contextualiza muito para a gente fatores históricos, religiosos, políticos da época. Ele fala, por exemplo, sobre a Batalha de Waterloo, sobre Napoleão. Ele fala um pouco sobre os conventos daquela época, sobre revoluções que houveram. Então ele volta a esse passado muitas vezes. Confesso que essa parte é um pouco mais lenta para se ler, mas de uma importância gigantesca. Então é muito interessante, é uma obra muito rica nesses detalhes também. E por diversas vezes eu me vi com aquela necessidade de grifar ou de salvar, sabe, frases que são formadas aqui nesse livro, que falam sobre humanidade, que falam sobre esperança, de uma beleza tão grande. São frases assim que parecem poesias até, de tão bonito que é. Então é um livro maravilhoso. A verdadeira divisão humana é esta: os que vivem na luz e os que vivem nas trevas. Diminuir o número dos que vivem nas trevas, aumentar o número dos que vivem na luz. Eis o objetivo. É por isso que gritamos: ensino, ciência. Aprender a ler é iluminar com fogo. Cada sílaba soletrada cintila. Para que conservar a gíria? Para que fazer flutuar a gíria? A isso respondemos com uma só palavra. Por certo, se a língua que uma nação ou uma província falaram é digna de interesse, há uma coisa ainda muito mais digna de atenção e de estudo: a linguagem que falou uma miséria. Que ninguém se esqueça, com efeito, de que onde há esperteza, necessariamente há pequenez. Dizer os espertos é o mesmo que dizer os medíocres. Ó vós que sois! O eclesiástico vos chama de onipotência, os macabeus de criador, a epístola aos Efésios de liberdade, Baruque de imensidade, os salmos de sabedoria e verdade, João de luz, os reis de Senhor, o êxodo de providência, o levítico de santidade, Esdras de justiça. A criação vos chama de Deus, o homem de Pai, mas Salomão diz que sois misericórdia, e é este o mais belo de todos os vossos nomes. O que é barato hoje em dia? Está tudo caro. Só a miséria do mundo é barata, não custa nada o sofrimento do mundo. O mais belo dos altares é a alma de um infeliz consolado que agradece a Deus. É um livro que faz a gente pensar até hoje sobre as misérias. Por que ainda existe tanta miséria no mundo? Por que um livro desse,
de 1862 ainda é tão atual. Tem muita história no livro, como eu disse, o que eu contei não é um spoiler, e sim uma breve pincelada aí sobre o que fala esse livro, que é fantástico. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Para mim, como leitora, eu acredito que ele foi até hoje o livro mais importante que eu já li, o livro mais bonito que eu já li. E pelo conteúdo que ele tem, eu posso arriscar até a dizer que ele vai continuar sendo por muito tempo o livro mais importante da minha vida. Então, se você tiver a oportunidade, leia Os Miseráveis, leia com calma, leia no seu tempo. Você pode levar até 1 ano se for necessário, mas leia, porque isso faz uma diferença, pelo menos para mim fez, uma diferença muito grande na minha forma de pensar, enxergar coisas que às vezes eu não enxergava. Então, é uma leitura riquíssima. Então, espero que vocês tenham gostado, que se animem a ler Os Miseráveis. Aproveita, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!